Capítulo 12. Dividindo o dinheiro. Canal Áudio Novel BR. Veja! Essa pessoa parece ser um dos discípulos da família Zhao. Os outros discípulos da seita Xin olharam para Zhao Feng, que estava seguindo o tigre. Xin Fei olhou para as costas de Zhao Feng e murmurou: que técnica de movimento de alto nível! A velocidade dele não é mais lenta do que a minha quando estou com energia máxima. Suas habilidades de arco e flecha também não são ruins. Ele é apenas um cara que atira flechas frias. É melhor ele não nos deixar alcançá-lo, ou então. Um jovem, que estava na terceira fila, disse friamente. A força desse jovem estava logo abaixo de Xin Fei. Suas palavras foram imediatamente aceitas pelos outros. Você está certo. Aquele garoto nos deixou ser a isca, e disparou suas próprias flechas enquanto se escondia. Xin Gang, essa pessoa salvou nossas vidas. Xin Fei balançou a cabeça. Exatamente neste momento, a alguns quilômetros de distância, o último rugido do tigre de cabeça verde soou. As expressões dos discípulos da família Xin mudaram. Sem nem pensar, eles sabiam que o tigre devia ter morrido. Rápido! O jovem chamado Xin Gang avançou na direção do som. Ao mesmo tempo, 3 ou 4 milhas na direção leste. Zhao Feng encostou-se em uma árvore e respirou pesadamente. Logo abaixo, o tigre de 5 metros de comprimento tinha algumas flechas cravadas em sua testa. Não muito tempo atrás, o tigre era um ser feroz. Agora, porém, não tinha mais vida. Zhao Feng por instinto tentou tirar outra flecha, mas então percebeu que não havia mais nenhuma. Zhao Feng caminhou em direção ao cadáver e pensou profundamente. Seu olho esquerdo fixou-se nos discípulos da seita Xin que estavam a 3 quilômetros de distância. Ele ficou parado e não se moveu para tocar o cadáver. Não é que ele não quisesse, era apenas um pouco difícil para ele fazer isso. O corpo do tigre pesava cerca de 3 toneladas e era difícil de mover. Além disso, a pele do rei tigre era difícil de cortar. Logo os 5 discípulos chegaram. Criança! Mova-se rapidamente! Isso é nosso! Xin Gang, que estava na frente, disse arrogantemente. Ele estava desconfiado da força de Zhao Feng no início, mas quando viu que Zhao Feng era apenas um rank 2, ele obviamente não colocou mais Zhao Feng em seus olhos. Embora tivessem perdido uma pessoa e Xin Fei estivesse exausto, eles ainda tinham 2 pessoas no rank 2 e mais 2 no rank 3. Zhao Feng se manteve firme e olhou zombeteiramente para Xin Gang. Ele apenas se preocupou com Xin Fei. Xin Gang! Ele salvou nossas vidas. Podemos discutir como dividir o tigre. Xin Fei disse lentamente quando ele chegou. Zhao Feng olhou para ele com elogios, exatamente como eu pensei. O cadáver do tigre é bem grande, e não tenho ferramentas para cortá-lo, nem força para carregá-lo. Xin Fei colocou muito poder para matar este tigre. Eles também haviam perdido uma pessoa. Embora Xin Gang estivesse um tanto relutante, ele ainda concordou. Logo eles começaram a discutir como dividir o tigre. 2 por 8. A família Xin levará 80%. Xin Gang disse com um tom de ferro. 20% já é demais para esse garoto. O resto da família Xin tinha rostos cheios de desdém. 2 por 8. Zhao Feng riu imediatamente. Criança! Do que você está rindo? Eu quero ouvir quanto você quer levar. 2 por 8. Recebo 80 e vocês ficam com 20%. Zhao Feng disse. A princípio ele queria dividir 5 por 5, mas não achava que a família Xin teria tal atitude. Não seja arrogante. Vou ver o quão forte você é. Xin Gang riu e puxou sua espada. Parar.
Xin Fei tentou impedi-lo, mas era tarde demais. Imagem posterior do vento ilusório. Xin Gang era como um vento girando em direção a Zhao Feng. É a arte marcial de alto nível espada do vento quebrada. Aquele garoto está morto agora. Xin Gang já treinou os primeiros 6 movimentos da espada do vento quebrada para o nível baixo. Os discípulos da família Xin tinham expressões simpáticas. Pequenos truques. Zhao Feng não recuou, mas avançou. Que velocidade! Todos, incluindo Xin Fei, só viram Zhao Feng se transformar em um borrão. Não é bom. A posse-imagem do vento da ilusão de Xin Gang errou, e Zhao Feng estava se aproximando dele a uma velocidade insana. Imagem posterior do vento irritado. Xin Gang gritou enquanto usava outro ataque. Dragão furioso rompendo o céu. Zhao Feng colocou toda a sua força em seus punhos. No momento em que se fundiu com os punhos do dragão furioso, e a técnica de respiração empurrando o ar juntos, seu poder mais que dobrou. Que força! Xin Gang recuou e arqueou as sobrancelhas. Xin Fei sentiu um impulso violento, e seu coração se abalou enquanto ele ficou deprimido porque Zhao Feng possuía 3 coisas mais fortes que a maioria dos artistas marciais: vigor, força e uma técnica de respiração surpreendente. Xin Gang sentiu como se um vulcão entrasse em erupção. A força de Zhao Feng quase superou o rank 3. Uma explosão alta soou quando Xin Gang e Zhao Feng se enfrentaram. Xin Gang cuspiu sangue ao ser atingido pelo primeiro golpe. O segundo golpe. Sua espada de prata foi lançada voando. O terceiro golpe. Todo o seu corpo voou e se chocou contra uma árvore. Que poder! Tão forte! Os outros discípulos da seita Xin ficaram ali atordoados. Eles nunca pensaram que alguém que tinha o poder do pico do rank 3 perderia em um movimento para um discípulo da seita Zhao do rank 2. Forte. Xin Fei, que não estava longe, perguntou. Posso saber seu nome? Zhao Feng. Zhao Feng casualmente retirou os punhos. Criança. Você teve sorte desta vez. Xin Gang rastejou do chão. Eu tenho lutado contra o tigre e estou exausto. Da próxima vez você não terá tanta sorte. Sorte. Zhao Feng deu um leve sorriso. Embora Xin Gang estivesse ferido, Zhao Feng acreditava que ainda poderia vencê-lo em seu auge. O único de quem ele estava cuidadoso era Xin Fei. A força de Xin Fei quase atingiu o rank 4. Quando ele usou toda a sua força, poderia até mesmo danificar o Rei Tigre de cabeça verde, para não mencionar os rank 3. Xin Gang. Você não é oponente dele. Você não acha que já perdeu prestígio suficiente? Xin Fei lentamente se virou para Zhao Feng. De repente, seu corpo exalou uma vontade de luta assustadora. O coração de Zhao Feng saltou. Xin Fei já se recuperou. Claro, se Xin Fei não tinha 60% de sua força, então Zhao Feng não tinha medo dele. Depois de estar em tal estado, era óbvio que Xin Fei ainda não havia se recuperado totalmente. Sua habilidade de punho quase atingiu o nível máximo, e sua técnica de movimento é incrível. Da próxima vez, gostaria de treinar com você. Xin Fei encarou Zhao Feng cheio de elogios. Claro, vamos treinar na próxima vez. Embora Zhao Feng fosse cuidadoso, isso não significava que ele estava com medo. A força de Xin Fei era pelo menos igual à de Zhao Yijian, que ocupava o terceiro lugar entre os discípulos externos. Se Zhao Feng pudesse vencer Zhao Yijian, ele teria a capacidade de lutar contra Xin Fei. Logo eles terminaram de discutir como dividir suas recompensas. 6 por 4. Eu 6, vocês 4. Zhao Feng disse. Ok. Xin Fei foi quem respondeu,
pois os outros discípulos da família Xin não tiveram coragem de responder. Eles desconfiavam da força de Zhao Feng. Zhao Feng acenou com a cabeça para si mesmo. Desistir de 40% era como atirar em 2 pássaros com uma flecha. Em primeiro lugar, ele não tinha nenhuma ferramenta para cortar ou mover o cadáver, então apenas deixou os outros fazerem o trabalho. Em segundo lugar, ele não queria fazer tantos inimigos antes de ter força suficiente. Imagine se ele tomasse tudo para si. Isso não faria os olhos dos outros ficarem vermelhos? O tigre foi cortado 1 hora depois. Zhao Feng pegou as partes mais caras e deixou toda a carne para os discípulos da seita Xin. Depois de confirmar que pegou 60%, ele saiu casualmente. A seita Zhao parece ter um novo gênio. Mesmo Zhao Linlong não era tão forte quanto ele no mesmo nível de cultivo. Xin Fei disse enquanto seus olhos seguiam Zhao Feng. Zhao Linlong. Xin Gang tinha uma expressão de admiração. Ele é um dos 4 gênios da cidade Pluma do Sol. Ele já alcançou o rank 4 há 2 anos, e se tornou um verdadeiro artista marcial. Como esse garoto pode ser comparado a ele? Os 4 grandes gênios eram os melhores jovens da cidade Pluma do Sol. Qualquer um deles eram verdadeiros artistas marciais, e eram de longe mais fortes do que outros artistas marciais. Nem mencione Zhao Linlong, até mesmo o irmão Fei poderia matar aquele garoto com um só golpe.